Bem-vindos ao canal Sigma Licitações. Neste vídeo eu vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre atestado de capacidade técnica para você poder participar aí dos pregões públicos. Se você tem interesse nesse assunto, fica comigo porque tem conteúdo. Eu sou o Thiago Machado, da Sigma Licitações, somos especialistas em licitações públicas e aqui neste canal criamos conteúdo para ajudar você na sua jornada de vendas para o governo. Uma dúvida muito comum para quem está começando com licitações públicas é o atestado de capacidade técnica. Por que precisa do atestado? Como é que ele vai conseguir esse atestado? Como que tem que ser, né? Quais as informações que tem que conter ali? Então, eu fiz aqui um passo a passo onde eu vou explicar tudo sobre isso. E no final do vídeo tem um presente para você. Então assista até o final para você ganhar esse presente. E para começar essa explicação, eu vou ler um trecho de um edital na parte de qualificação. Então lá fala o seguinte: comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto dessa licitação ou com o item pertinente por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Então, aqui já explica tudo que você precisa saber. Por que é que o órgão pede o atestado de capacidade técnica? Bom, ele pede o atestado porque ele quer saber se a sua empresa realmente tem capacidade de fazer aquele fornecimento. Quando nós começamos a nossa empresa, uma das pessoas que começou com a gente, né, falava assim, ó, não, você não precisa preocupar não. Se tiver um empenho na mão, a gente negocia com a empresa e compra. Então ele falava assim, ó, se tiver um empenho aqui de 500, por exemplo, 500 máquinas de costura, você vai chegar na indústria e falar assim, ó, eu tenho um empenho aqui ó, de 500 máquinas de costura. Me fornece aí que a hora que eu receber eu te pago. E não funciona muito bem assim, né? A gente sabe. Então, o governo quer saber se você realmente sabe o que é fazer esse fornecimento, se você tem capacidade, competência, se você sabe aí qual que é o prazo, né, para comprar, porque se você vai comprar na indústria, tem indústria que te entrega mais rápido, tem indústria que é 90 dias, 120 dias, e o prazo de entrega é 30. Você sabe como é que é. Né, você tem capital para você fazer esse fornecimento, né? A indústria o governo quer saber se você consegue fazer esse fornecimento mesmo de verdade. Então, por isso que eles pedem esse atestado. E quem é que pode emitir esse atestado para você? Aqui também fala, ó, atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Ou seja, pode ser um órgão público que você já fez o fornecimento ou uma empresa que você já fez o fornecimento. Se você já trabalha no mercado aí há algum tempo, você já fez fornecimento para várias empresas, então você pode entrar em contato com alguma dessas empresas e enviar para ele, ó, eu tenho aqui um modelinho aqui de um fornecimento que eu já fiz para você, você pode só assinar para mim e carimbar aí? Envia o documento para ele, ele assina, carimba, te envia e pronto, aquilo ali já vai te servir. Mas ó, tem muita gente que faz rolo com isso aí. E eu vou explicar daqui a pouco que isso aí pode dar problema. Mas daqui a pouco, vamos continuar aqui. O que é que eu posso fornecer com aquele atestado de capacidade técnica? Aqui no edital também fala, ó, fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis. O que significa? Por exemplo, você quer vender um alicate, mas você não tem um atestado de capacidade técnica de alicate. Mas você tem atestado de capacidade técnica de várias outras ferramentas, né? Então, se você tem um atestado de capacidade técnica de ferramentas, você pode enviar esse atestado para esse pregão, que como é um produto compatível, você vai conseguir fazer o fornecimento. Só que tem, nesse mesmo edital, ele fala assim, ó, em quantidades compatíveis. Porque, por exemplo, às vezes ele pede lá 200 alicates
e você tem um atestado de fornecimento de uma chave de fenda, não é compatível, entendeu? E às vezes tem edital que coloca uma porcentagem mínima. Então, assim, tem que ser equivalente a 20% do que está sendo pedido no pregão. Então, se lá está pedindo 100 unidades, ou no mesmo exemplo, 200 unidades, e ele pede 20%, você tem que ter um atestado de capacidade técnica com 40 unidades. Mas, muitas vezes, os atestados, a pessoa não coloca lá a quantidade. Ele coloca o que ele forneceu. Então, se o órgão for criterioso, ele vai te pedir as notas fiscais que comprovam aquele atestado de capacidade técnica. Por quê? Para ele ver a quantidade. E aí, você pode anexar uma nota fiscal ou 10 notas fiscais para dar a quantidade, né? Porque às vezes é um produto grande, né? Por exemplo, um bebedouro industrial que geralmente eles pedem 1 ou 2, e aí lá no pregão é 30 e pedem comprovação de 20%. Então você precisa comprovar 6 unidades. Você não tem uma nota fiscal que vai comprovar 6 unidades, mas você pega 4, 5, 6 notas fiscais e envia para ele, que ele vai entender que você já conseguiu fornecer 6 unidades e vai aceitar. Ok? E quais as informações que têm que estar contidas no atestado de capacidade técnica? Basicamente, o nome da empresa, né, que está fornecendo, o nome da sua empresa, que é o prestador de serviço ou o fornecedor, e aí ele vai colocar lá que conseguiu atender dentro do prazo, de condições satisfatórias, que entregou tudo certinho, que não teve problema, né? Tem todo aquele textinho ali falando que a sua empresa é bacana, que você vai conseguir fornecer, e coloca o que é que forneceu. Então, a lista de produtos que foram fornecidos. Se você quiser, né, e o órgão, porque se você for solicitar para um órgão público, ele tem o modelo dele lá e ele vai te enviar do modelo dele. Não adianta você querer colocar mais coisa que eles não vão fazer. Mas se você for pedir para uma empresa privada, né, você mesmo pode elaborar o atestado, enviar para ele só vai conferir ali se está tudo direitinho e assinar. Você pode colocar o que você forneceu, a quantidade que foi fornecida, né? E não tem problema. Pode facilitar, se for um pregão desse que tem a quantidade especificada, né, de comprovação, pode te facilitar ali na comprovação desse fornecimento. E a empresa tem que, embaixo lá, né, assinar, carimbar e fazer no papel timbrado da empresa, né, também, ou no caso do órgão público, ele já te manda no papel timbrado dele. Mas se for de alguma empresa, no papel timbrado da empresa, com essas informações, o nome da empresa que está fornecendo o atestado, o nome da empresa que prestou o serviço, os produtos que foram fornecidos e assinado e carimbado pela empresa. E qual que é a validade do atestado de capacidade técnica? Não tem validade. Se você forneceu, você consegue fornecer. Se você forneceu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, você continua conseguindo fornecer, né? Os órgãos não têm problema com validade de atestado, não. Eu já vi órgão falar que o atestado tem mais de 2 anos que foi emitido, né? Então ele quer uma comprovação, mas aí você envia notas fiscais de fornecimentos que foram efetuados, que não tem problema não. E agora eu vou te dar dicas de como conseguir os atestados de capacidade técnica. Mas antes disso, se esse vídeo está te ajudando aí no seu conhecimento, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Isso não te custa nada e ajuda a nossa empresa, ajuda o YouTube a entender que o que criamos aqui é um conteúdo relevante e ele indica esse conteúdo para mais pessoas como você. E aí, já deixou o seu like? Então vamos lá. Como é que você vai conseguir esses atestados de capacidade técnica? Bom, você pode fazer, como eu falei anteriormente, né? As empresas que você já fez o fornecimento, você entra em contato, fala que precisa desse atestado, pede para ela, né? Elabora o documento, envia para ela, ela vai revisar ali e se você fez o fornecimento, ninguém vai recusar, assinar e te enviar esse atestado de capacidade técnica. Só que olha só, muitas empresas utilizam esse artifício, né, para pedir para algum amigo, né, algum colega que tem uma empresa aí, que ele nunca fez o fornecimento
ele pede lá para o cara, ô, faz aí para mim, né? Eu vou te enviar, você assina. E as empresas, por camaradagem, vai lá e assina, né? Só que isso aí incorre em crime. Isso é um documento que você está enviando para o órgão público. Isso pode te dar um problema, porque se houver uma diligência, né, alguma empresa for lá e questionar o seu atestado de capacidade técnica e houver uma diligência e você não conseguir comprovar aquilo ali, você pode responder aí um processo administrativo. E isso é problema. Então, faça a coisa da forma certa, ok? Uma segunda forma é participando das dispensas de licitação e cotação eletrônica. Por quê? Essas modalidades são mais simples, geralmente não pedem atestado de capacidade técnica. Então, você faz o fornecimento e, assim que fizer o fornecimento, você pede o atestado de capacidade técnica. Esse atestado de capacidade técnica é até melhor do que o das empresas privadas, porque esse aí geralmente não tem diligência. No máximo que pode haver diligência é se o pregão pedir uma quantidade mínima de comprovação, né? E se o atestado não tiver ali a quantidade que foi fornecida, eles podem te pedir ali uma nota fiscal comprovando quanto que foi fornecido. Mas, fora isso, ninguém, né, uma empresa vai questionar o atestado de capacidade técnica. Já quando é de empresa privada, eles podem questionar e aí você vai ter que comprovar. E a terceira forma é se você já forneceu aí, né, vem fornecendo e participou de algum pregão que não pedia atestado, né, foi participando aí de um pregão que você forneceu um atestado pequeno, vai sempre que você for participando, vai pedindo os atestados de capacidade técnica. É sempre importante você ter um banco de atestados bons. Por quê? Porque se você participar de um pregão grande que pedir a capacidade técnica ali com quantidade mínima, né, de comprovação, e você entrar lá e você não tiver os atestados de capacidade técnica que vão comprovar que você fez o fornecimento, você pode ser desclassificado. Eu já vi pregão que desclassificou todas as empresas. Todas as empresas. Era um pregão de fornecimento de container de lixo de 1.000 litros do Senado Federal. E eles pediam uma comprovação, eu acho que era de 20 containers, ou era 30 desses containers de 1.000 litros. Você tinha que comprovar de fornecimento, né? Mas assim, as empresas foram desclassificadas por dois motivos. Um, porque eles queriam o container feito por um processo de fabricação lá específico. E as empresas que cadastraram o produto da marca que tinha esse processo de fabricação não tinham o atestado de capacidade técnica na quantidade, né? Eram, sei lá, umas 20 empresas ou mais e todas foram desclassificadas. A maioria não tinha o atestado de capacidade técnica que era pedido. A nossa empresa tinha. Porém, o produto que nós ofertamos não era fabricado no processo de moldagem lá que eles queriam do produto, né? E acabamos sendo desclassificados também. E como eu prometi para você, eu vou deixar aqui um presente para você que é um modelo de atestado de capacidade técnica. Me ajudou muito no começo, né? Quando a gente precisava ficar correndo atrás de atestado de capacidade técnica, ter esse modelinho, porque a gente entrava em contato com a empresa, que a gente já tinha feito algum fornecimento, e só preenchia ali os dados rapidinho da empresa, o que a gente tinha fornecido, enviava para eles e eles enviavam para a gente. Facilitou muito para mim e eu vou deixar aqui para você. Vai ficar fixado no primeiro comentário, o linkzinho, você clica lá e baixa o modelinho para você, tá ok? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e vamos ganhar dinheiro!